Boa noite, pessoal. Aqui é o Leandro Vilela, sou médico e professor da Faculdade Morgado Photrick, da matéria de urgência e emergência e farmacologia. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para tentar ajudar especialmente os alunos aí do quinto período, para a gente não estar perdendo muito tempo, né? Ou estudar de uma forma melhor à distância, já que não podemos ter aula ao vivo, né, na sala de aula, né, por conta da quarentena, né. Então esse vídeo é para destinar a vocês aí do quinto período e todos aqueles que querem conhecer um pouquinho aí sobre o tema choque, né. Então, cumprindo aí a nossa ementa, né, do quinto período, o tema dessa semana a gente falaria sobre choque. Então, hoje vamos falar um pouquinho de choque aos nossos alunos. Eu peço que, para acompanhar esse vídeo aqui, baixa os slides que eu mandei para vocês pelo SEI, tá bom? Então, abre os slides no SEI e o vídeo para a gente estar acompanhando junto aqui. Bom, então vamos lá. Então, o choque, né, ele é amplamente estudado e ele tem diversas causas, né? O choque, antigamente, ele era definido com uma baixa é, perfusão vascular, pressão baixa, pele pegajosa, como fala, perfusão periférica diminuída, diminuição do débito urinário, né? Taquicardia, né? Sudorese pegajosa. Então, essa era uma definição de choque antiga, né? Hoje a definição de choque é a mudança do estado celular de aeróbico para anaeróbico, né? Ele entra na fase anaeróbica pela baixa perfusão, né, celular, onde os tecidos está tendo um baixo suprimento de sangue, ou seja, está tendo baixa oferta de oxigênio, está tendo baixa oferta de nutrientes, está tendo uma baixa retirada de metabólitos e produtos celulares, né? Então, quando se fala em choque, então a gente pensa em nível celular, metabolismo de aeróbico para anaeróbico e devido à baixa perfusão periférica naqueles tecidos ali. E é claro, se tem má perfusão, a gente tem uma baixa oxigenação, baixa de retirada de metabólitos, baixa oferta de nutrientes. Que metabólitos seriam esses que o sangue não está retirando lá daqueles tecidos mal perfundidos? Um exemplo deles é o CO2. E assim, se eu tiver uma baixa perfusão, eu vou ter um aumento do nível de CO2 sanguíneo, consequentemente vou dar uma diminuição do pH e levando a uma acidose no nosso organismo, certo? Então, eu coloquei aí no terceiro slide para vocês a tolerância de isquêmica de alguns órgãos, né? O cérebro, pulmão e coração têm menos tolerância, né? Eles suportam de 4 a 6 minutos. O trato gastrointestinal ele já aguenta um pouquinho mais, até 90 minutos. E o músculos e ossos são que aguenta mais tempo sem perfusão sanguínea, né? No seu estado isquêmico, que é de 4 a 6 horas. Então a gente tem que pensar sempre no cérebro, coração e pulmão, que o tempo é bem curto. A gente tem que atuar no estado de choque desse paciente, pensando principalmente nesses órgãos aí. Então, a patogenia do choque nada mais é duas balanças entre volume sanguíneo circulante e débito cardíaco. Se eu não tiver volume sanguíneo circulante, eu não vou gerar débito cardíaco, porque eu não vou ter um retorno venoso periférico adequado e assim não vou ter um débito adequado também. Lembrando que o débito cardíaco, a pressão arterial, ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco. Se eu não tiver débito, minha pressão vai cair e assim vai ter uma hipotensão no nosso paciente e, consequentemente, uma má perfusão sistêmica. E essa má perfusão sistêmica não vai ter um aporte sanguíneo adequado nos nossos órgãos,
e pode levar, ocasionar aí uma lesão irreversível em alguns órgãos. E também pode levar à morte, né? Lembrando aí que o cérebro, pulmão e coração são os primeiros a ser atingidos aí pela baixa perfusão tecidual. E lembrando que o débito cardíaco é diretamente proporcional com a pressão arterial. E é claro que na fase inicial do choque, o nosso organismo tenta compensar de alguma forma. Entre eles é o aumento das catecolaminas, vasopressina. São algumas medidas que o nosso organismo tenta fazer uma vasoconstrição periférica para tentar manter um débito cardíaco adequado, mas de certa forma acaba entrando em descompensação se a gente não atuar nisso aí. Então, o choque ele é dividido em 3 partes, né? Temos o choque cardiogênico, hipovolêmico e distributivo, tá? Cardiogênico, hipovolêmico e distributivo. Seria as 3 principais divisões básicas dos tipos de choque. Então, o mais tranquilo, mais fácil de ser diagnosticado é o choque hipovolêmico. Ele é de fácil diagnóstico quando você encontra a fonte geradora, ou seja, você encontra o sangramento do paciente que está ocasionando um choque hipovolêmico. Então, se o paciente está tendo sangramento, ele vai estar diminuindo o volume vascular, né, de sangue, e isso vai levar com que o paciente diminua o retorno venoso periférico e, consequentemente, diminuição do débito cardíaco e podendo gerar aí uma hipotensão. E quando tem uma hemorragia, na sua fase inicial, a nossa tendência é fazer o quê? Para tentar compensar. Como já falei antes, o nosso organismo tenta compensar. Desde vasoconstrição periférica, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contratilidade cardíaca, e isso tudo para aumentar o nosso débito cardíaco. E quais são as substâncias que são liberadas para me aumentar aí a força e frequência cardíaca do nosso coração, ou seja, ter um efeito ionotrópico e cronotrópico positivo? São as catecolaminas do nosso organismo, né? A adrenalina e a noradrenalina, norepinefrina e epinefrina. Isso vai aumentar a nossa força, frequência, e pode fazer uma vasoconstrição periférica, isso para tentar melhorar o nosso retorno venoso. Além disso, na nossa hipótese lá posterior, vai liberar a vasopressina para fazer uma compensação também, né? Fazer uma diminuição da diurese, uma retenção hídrica para tentar conter volume no paciente, para tentar aumentar a pressão arterial dele. É o caso da vasopressina, que é um hormônio antidiurético que é liberado nos pacientes politraumatizados para tentar compensar aquela baixa perfusão tecidual. Então, é dito que se a pressão arterial do paciente cairá em um doente compensado, indicando uma morte iminente. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um paciente que sofreu um acidente, ele está compensado, só que se a pressão arterial dele estiver caindo, é um sinal de que esse paciente está entrando em choque e a chance dele aí a um estado de morte, um óbito, é iminente. Então a gente tem que atuar ativamente no choque hipovolêmico, fazendo reposição volêmica no paciente. Essa reposição volêmica no paciente com hemorragia, que é a causa do choque hipovolêmico, ela é feita com o soro Ringer lactato, tá? Esse soro ele traz menos, vamos dizer, repercussão metabólica no paciente. O Ringer lactato ele tem uma composição equilibrada para evitando que o paciente tenha hipercalemia, tenha acidose na sua reposição. Existem soluções colóides, proteínas que hoje é usada no choque, né? Uma delas é a albumina.
é uma substância ideal também para fazer reposição volêmica no paciente chocado. E a melhor, claro, né, que é a transfusão sanguínea, né, reposição através de transfusão. O soro utilizado é o Ringer lactato. Se não tiver ele, você pode estar usando o soro fisiológico, NaCl. E esses soros eles são classificados como soros cristalóides. Os soros que eu mencionei antes, da albumina, a reposição de albumina, que é um exemplo de uma proteína, ele é considerado como colóide, a classificação é colóide, tá bom? Estamos aí numa fase de evolução, daqui uns anos ou meses vai ter um soro da reposição volêmica, na qual a substância desse soro, além de repor o volume, ele vai conseguir transportar oxigênio, que seria o ideal para o nosso organismo. Eles estão desenvolvendo uma molécula que ela transporta o oxigênio, né, de origem lá dos pulmões, e leva o CO2 embora. Essa é uma tendência, uma pesquisa que está sendo feita, e logo vai ser desenvolvido isso aí. Esse seria o nosso ambiente ideal de reposição volêmica. É você ter uma substância que, além de repor o volume intravascular, ele também transporta oxigênio e CO2. Quando eu falo em reposição volêmica, quando o paciente está em hemorragia, ele perde volume, ele perde sangue intravascular, certo? Então, o volume é isso. A nossa função de trabalhar no paciente com choque é repor volume intravascular. Eu preciso repor esse volume dentro do vaso sanguíneo para fazer com que aquele sangue que tem ali dentro circule todos os nossos tecidos e faz o seu dever. Troca gasosa, transporte de substâncias. Essa é a nossa função. Qual é um dos problemas quando a gente faz reposição com soro? Seja Ringer lactato, seja o soro fisiológico. É que esse soro, ele mantém, vamos supor, por exemplo, o Ringer lactato, ele fica dentro do vaso sanguíneo em torno de 30 a 60 minutos. E logo ele sai para o meio extravascular. Então esse é um problema que a gente tem nessas reposições volêmicas. Por isso que a gente tem que repor o volume rapidamente e tem que tratar a causa também. Se não tratar a causa, então a gente pensa aí, o soro não vai ficar muito tempo dentro do vaso, logo o paciente vai descompensar novamente. Ou a gente faz em seguida uma transfusão, contém o sangramento, seja lá qual for a medida. E como é feita essa reposição volêmica? Como eu tenho que saber? Antigamente, em 2018, até 2018, a reposição volêmica ela era assim. A gente fazia uma classificação, que ela é feita até hoje, que é a mesma. E a gente tem aí na tabela, no slide número 7, que ali é uma tabelinha que classifica o paciente, classe 1, 2, 3 e 4. E o que eu faço para classificar ele? Eu tenho que verificar a perda sanguínea, né? Isso aqui é para estimar a perda sanguínea, em ml ou em porcentagem. Então, o classe 1 aqui, vocês podem ver aí que é uma perda sanguínea até de 750 ml. E aí a gente avalia a frequência cardíaca dele, que vai estar abaixo de 100. Pressão arterial pode estar normal, né, porque o paciente está se compensando. Preenchimento capilar normal. Frequência respiratória de 14 a 20. Débito urinário 30 ou mais ml por minuto, né? Por hora, desculpa. Quilo-hora. ml quilo-hora. Estado mental ligeiramente ansioso. Então, o que a gente tem que fazer nesse paciente classe 1? Reposição de volume, né? Aqui, nessa tabela aqui, ela é bem interessante, ela põe aqui, cristalóide 3:1. Isso aqui é uma fórmula que a gente fazia até 2018. Em 2019 mudou lá no ATLS, e agora o cristalóide a gente faz de 1:1, ou seja, se ele perdeu 750 ml de sangue, pela nossa estimativa através dos nossos dados vitais, eu vou repor 750 ml de soro. Mas olha só, pensa bem, eu vou repor 750 ml de soro
não esqueça que o cristalóide fica pouco tempo no meio intravascular. E temos as soluções colóides, um exemplo delas é a albumina, né? Ela é muito boa, é uma reposição bem adequada para o nosso paciente. Aí já a classificação de 3 a 4, a 3 de 1.500 a 2.000, a 4 assim, 2.000 ml de perda de sangue, a frequência cardíaca desse paciente vai estar acima de 125, classe 3, diurese diminuída, de 30 a 40, de 5 a 15, preenchimento capilar diminuído, pressão arterial diminuída, o paciente pode estar confuso, ansioso, né, com rebaixamento de consciência. O paciente que teve uma hemorragia de grau 3 a 4, a reposição volêmica que a gente faz no pré-hospitalar é com cristalóide, aí se eu tiver disponível eu associo o colóide, que é ótimo. Agora, se estiver no meio intra-hospitalar, o classe 3 a 4 é um candidato a receber transfusão sanguínea, certo? Então é isso aí. Vamos ver aqui, choque hipovolêmico, o que a gente tem que falar. É o mais simples de ser diagnosticado quando se acha a fonte de sangramento. E a reposição volêmica, como eu já disse, nosso objetivo não é aumentar a pressão arterial, mas é manter uma perfusão tecidual. A gente quer que o soro ajude a levar em massa os nossos tecidos, certo? Então, no slide 9, está escrito lá a proporção de 3 para 1, né? Se eu perco 1 litro de sangue, eu fazer uma reposição de 3 litros. Hoje já se fala de 1 para 1, isso é em cristalóides. E só reforçando ali que o tempo que o ringue lactato fica no meio intravascular é 30 a 60 minutos após a sua infusão. E temos o choque distributivo, a nossa outra classificação de choque, ou choque vasogênico. Esse aí é o único choque, gente, que o organismo não vai fazer uma vasoconstrição periférica para tentar compensar. Porque o problema está lá no controle da vasoconstrição periférica. Ele está com perda do nosso automatismo, né, do sistema simpático de fazer vasoconstrição. Isso ocorre devido ao que? Traumatismo craniano, sepse, né, por uma causa de choque anafilático. Esses três, né, trauma, né, TCE, no nosso caso pré-hospitalar, sepse, choque anafilático, são três diagnósticos, 3 elementos aí que pode levar o paciente a ter um choque distributivo, porque não está tendo uma boa distribuição, porque ele está vasodilatado. Se eu estou vasodilatado, o meu sangue vai ficar nos nossos vasos sanguíneos e não vai retornar para o meu coração. Ele vai estar com um retorno venoso diminuído, então retorno venoso periférico diminuído. Isso vai fazer com que a nossa pré-carga ventricular seja diminuída também e a pós-carga também, né? Eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, consequentemente a baixa pressão arterial, má perfusão tecidual, e aí o paciente entra em choque distributivo pelo baixo retorno venoso periférico, o nosso organismo está vasodilatado. Ele tem uma desproporção, né, da oferta de fluidos, né? No choque distributivo, como eu já falei para vocês, é classificado em 3 temas, né? E no caso de acidentes, os locais de lesões que podem levar ao choque distributivo, como eu falei no TCE, onde tem a lesão no tronco cerebral, aquelas lesões que são precedentes de morte cefálica,
e ocorre uma falência hemodinâmica e vasodilatação generalizada. Então é lesão basicamente de tronco, e essa lesão de tronco ocorre muito em TCE, que ocasiona lesão axonal difusa no paciente. Vocês vão ver lá na aula de traumatismo craniano. E aí eleva uma baixa controle do tônus vascular, ele faz uma vasodilatação, né? Ele diminui a resposta vasomotora simpática, e isso vai fazer uma vasodilatação no nosso organismo depois da lesão de medula. E isso é chamado o famoso choque espinal, certo? E vai ocasionar o quê? Hipotensão, secundária uma vasodilatação periférica deficiente da atividade autonômica simpática e hipotonia, paralisia muscular da musculatura arterial e venosa. Lembrando que, para você ver, se eu tenho um baixo retorno venoso periférico devido a um choque distributivo, ele vai fazer vasodilatação venosa e arterial. Quando faço uma vasodilatação venosa, ela é mais grave, vamos dizer. Por quê? Porque as veias armazenam em torno de 70% do nosso sangue, a artéria 30%. Se eu tiver uma vasodilatação venosa periférica, eu vou estar comprometendo quase 70% do nosso sangue, né, que seria voltar para o coração e fazer débito. Pensa nisso aí. E temos aí a outra classificação simples, né, o nosso choque cardiogênico. O choque cardiogênico ele pode ser ocorrido devido a lesão de forma intrínseca, que é uma lesão direta do nosso coração, e extrínseca, que é uma forma indireta do nosso coração, fora do órgão. Quais são as lesões intrínsecas que pode fazer o nosso coração a entrar em falência e, consequentemente, o paciente pode ter um choque cardiogênico? Bom, um trauma torácico com lesão muscular na musculatura do coração. Isso vai fazer com que, se eu lesiono o músculo cardíaco, eu vou ter uma baixa oxigenação daquele tecido, diminuindo aí a contratilidade do tecido cardíaco. Consequentemente, eu diminuo o débito cardíaco, diminuo a perfusão sistêmica, certo? E um exemplo aí que não é traumático, que faz o paciente entrar em choque cardiogênico, é o infarto, né? No infarto, eu obstruo uma coronária, seja ela direita ou esquerda, eu vou ter uma má perfusão tecidual do nosso miocárdio, e isso vai fazer uma lesão no nosso miocárdio. Assim, ele vai fazer uma isquemia, diminuindo a contratilidade daquele músculo, e assim diminuindo o nosso débito cardíaco, da mesma forma. E no trauma, né, que tem um trauma direto ali no nosso músculo cardíaco, vai ocasionar uma lesão ali. Claro que o mecanismo é diferente de um infarto, mas isso vai fazer com que o coração fique comprometido e não faça débito. A outra forma comum aí de fazer o paciente entrar em choque cardiogênico da forma intrínseca é lesão valvar. Lesão valvar, né, principalmente de válvula aórtica, vai fazer com que o paciente tenha uma insuficiência cardíaca aguda, consequentemente um edema agudo de pulmão. Isso aí é grave. O paciente teve trauma com lesão valvar, as chances dele de sobreviver é muito pequena. E a nossa abordagem no pré-hospitalar também é muito limitada, né? E lesão valvar pode ocasionar devido a um trauma torácico e trauma abdominal também, certo? E esse trauma abdominal, ou torácico, que leva a lesão valvar principalmente em quedas de grandes alturas, tá bom? É uma das principais mecanismos de trauma que pode levar a uma lesão valvar. E isso é grave, faz uma insuficiência cardíaca aguda, edema de pulmão, e aí entre falência mesmo, devido a uma regurgitação lá naquela válvula lesionada que não consegue fazer débito. O sangue tenta sair do ventrículo e ir embora, mas ele volta, porque a válvula não está cooptando, né, nossa válvula aórtica.
e assim vai fazer um congestionamento de sangue dentro do ventrículo, e se o ventrículo não consegue mandar aquele sangue para frente, ele não vai também conseguir receber sangue do átrio esquerdo. Se ele não consegue receber sangue do átrio esquerdo, né, seja por uma lesão na válvula aórtica ou mitral, ele vai fazer com que o sangue acumule no átrio esquerdo e consequentemente lá no pulmão, e assim vai fazer uma insuficiência cardíaca aguda e vai fazer um edema pulmonar. Outro tipo de choque, né, é a forma extrínseca, né, cardiogênica de forma extrínseca. Também ela é chamada de choque obstrutivo, não esqueça disso. A gente fala de choque cardiogênico, forma intrínseca relacionada ao coração e forma extrínseca relacionada a causas extracardíacas, certo? E ela também pode ser chamada de choque obstrutivo. O que seria isso? O paciente, vamos supor, teve um tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco é o acúmulo de sangue entre o pericárdio, né, a parte da pericárdio visceral e parietal. Acúmulo de sangue ali vai fazer com que eu faça o quê? Eu encho de, vamos supor que aqui é o nosso pericárdio, acumulo sangue entre o coração e o pericárdio, vai fazer o quê? Com que a minha diástole fica comprometida. Esse sangramento é causado de onde? Ou qual a origem dele, principalmente? É quando eu tenho trauma torácico com lesão, principalmente de aorta ascendente, né? Ou do próprio, de alguma artéria, veia cardíaca, pode fazer um sangramento pericárdio e ali fazer com que o paciente tenha um derrame pericárdio e vai diminuir a nossa distensibilidade, né? a nossa diástole. E isso vai levar o paciente a ter um choque cardiogênico de forma extrínseca e fora do coração, que é o sangue no pericárdio apertando o coração, fazendo com que a diástole não ocorra. Outra forma e o tratamento, né, quando é derrame pericárdio, como vem citado aqui no slide 17, é a pericardicentese, que é um dos procedimentos que são feitos no pré-hospitalar, ou seja, lá na rua, e ela deve ser feita para poder aliviar o nosso coração, para ele continuar fazendo débito. É a nossa pericardicentese, que ela pode ser feita com a punção aqui na região chifoide, sentido o mamilo esquerdo, e ela deve ser guiada com ultrassom, para ter uma segurança na sua punção, certo? E monitorização cardíaca. Mas a gente não vai entrar em detalhe no momento sobre a pericardicentese, mas ela deve ser feita rapidamente, porque ela leva o paciente a ter um choque cardiogênico rapidamente. Além disso, vamos ver aqui, lembrando que a gente tem um pouco de derrame pericárdico, que é o normal, que é o nosso líquido que faz a lubrificação entre o pericárdio visceral e parietal, e se eu aumentar aquele volume ali rapidamente, no pós-trauma, o paciente vai descompensar rapidamente. Existem doenças, né, paciente imunocomprometido, que tem derrame pericárdico volumoso, lá de 900, 1 litro de líquido de transsudato ali dentro do pericárdio, que o paciente não descompensa cardiologicamente, porque é adaptativo de longo prazo. Agora, se eu tiver um derrame pericárdico rapidamente devido a um acidente, meu coração não teve tempo de se adaptar, e aí ele entra em estado de choque. O que eu quero dizer com isso? O derrame pericárdio, vamos supor, tem pacientes que têm 1 litro de líquido pericárdico, não está descompensado, porque desenvolveu isso em 1 mês, por exemplo, e o coração se adaptou àquela pressão extracardíaca. E tem aquele paciente que teve um derrame pericárdio de 150 ml de sangue, devido a um acidente ou uma rotura lá de aorta, e sangrou ali e ele descompensou. Então essa rapidez aí faz com que ele descompense, tá bom? Outra forma de choque, né, é ocasionada devido ao quê? Ao famoso pneumotórax hipertensivo, né, que é o acúmulo de ar no espaço pleural, no qual ele consegue comprimir o pulmão e os órgãos mediastinais, né?
e aí ele vai fazer com que entre em colapso, né? O que acontece? Se eu tenho uma pneumotórax hipertensivo, eu vou comprimir os órgãos intestinais e um deles é o que? Eu vou comprimir a veia cava. Eu comprimindo a veia cava, eu vou diminuir o retorno venoso periférico e assim eu vou comprometer o débito cardíaco. Além disso, o pneumotórax hipertensivo ele comprime, né, o coração e faz com que uma certa restrição na diástole cardíaca. Além do mais, ele comprime o pulmão entra em colapso e essa compressão pulmonar vai fazer com que aquelas veias pulmonares ficam colapsadas e, consequentemente, nossa circulação pulmonar vai estar comprometida e assim vai fazer com que diminua nossa circulação pulmonar e diminuindo aí o nosso débito cardíaco, porque não vai estar gerando uma pré-carga ventricular adequada devido à obstrução dessas veias e artérias pulmonares por causa da compressão pulmonar. Além disso, desse comprometimento circulatório, eu vou ter um comprometimento ventilatório. Se eu tenho um pneumotórax hipertensivo e eu tenho um colapso pulmonar, eu vou ter uma baixa troca de CO2 e O2, porque aquele pulmão está colapsado e os nossos alvéolos estão colapsados, não está tendo circulação de ar ali dentro e também não vai haver troca gasosa. Então isso também vai colaborar para o nosso choque, correto? E o tratamento do pneumotórax hipertensivo, como já tenho falado para vocês, é a toraxentese. Lá no pré-hospitalar é a toraxentese de alívio, realizada aí com gel 14. Essa punção ela é feita com a agulha, né, gel 14, bem na região hemiaxilar, do lado comprometido, entre o quarto e quinto espaço intercostal. Então, ou seja, pego na minha linha hemiaxilar, na metade aqui do nosso diâmetro posterior, e vou contar no quarto e quinto espaço intercostal. Nesse nível que estarei fazendo a punção torácica de alívio, né, no pré-hospitalar, para que o nosso paciente não tenha aí evolua com choque. É por isso que fazemos a toraxentese de alívio. Não é só para poder melhorar a ventilação pulmonar do nosso paciente, mas também é para ele não entrar em choque circulatório, que é um choque cardiogênico ou também chamado de choque obstrutivo. Como a palavra fala choque obstrutivo, que eu tenho mencionado isso, o pneumotórax ele faz uma colapso alveolar, eu comprimo minhas vezes artérias pulmonares e isso eu vou estar o quê? Obstruindo aqueles vasos ali e fazendo com que tenha um colapso circulatório. Qual um exemplo de choque distributivo que não seja traumático, obstrutivo? Outro exemplo é o TEP, tromboembolismo pulmonar. Se eu tenho um trombo deslocando ali do nosso átrio direito, deslocando para o pulmão, para a veia pulmonar e obstruindo veias, eu vou fazer com que eu tenha o quê? Uma obstrução venosa pulmonar. E isso vai comprometer a circulação pulmonar, isso vai comprometer a nossa retorno, vai comprometer a pré-carga ventricular esquerda, porque o nosso átrio esquerdo não estará recebendo sangue por causa dessa obstrução, e isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição do débito cardíaco e eu vou entrar em choque. Então é por isso que TEP, tromboembolismo pulmonar, ele é grave. Se ele estiver obstruindo ali, ele vai fazer com que o paciente entre em choque pelo mecanismo de obstrução, que também a fisiopatologia é semelhante à do pneumotórax hipertensivo. A diferença é que um é trombo, o outro é ar que comprimiu o pulmão. Então, o que é avaliado no paciente que está evoluindo com choque? O que a gente tem que estar tomando cuidado? Colher os sinais e sintomas dele, né? O paciente entrando em estado de choque pode estar ansioso, com rebaixamento de consciência, pode ter náuseas e vômito,
pode estar apresentando sede. Sede é um dos nossos principais mecanismos de defesa do nosso organismo para poder estar, quando o paciente está desidratado ou em choque, é o nosso principal defesa. Sentiu sede é um sinal, é um sinal de alerta. Esse paciente tem que tomar cuidado com ele, que está tendo algum sangramento ali, se é que aquele paciente foi uma vítima de acidente. Ele pode ter secura na boca, nos lábios, nos olhos, fraqueza, queda da pressão arterial. Ele pode estar com a respiração tipo Kussmaul, né, uma dispneia, um ataque de dispneia, alteração de consciência, pele fria, úmida e pegajosa. Se o paciente está entrando em choque, ele pode estar apresentando uma palidez na pele, né? Ou cianose por má oxigenação tecidual, os olhos vitrificados sem brilho, o famoso olho de peixe, né, devido ao choque ou desidratação do paciente. O enchimento capilar dele vai estar diminuído com um tempo maior que 2 segundos, não é 3 segundos, é 2 segundos, tá bom? E o pulso pode estar filiforme e fraco, ou até mesmo difícil estar pegando o pulso desse paciente porque ele está em choque. Então, são aí umas coisas, são alguns dados que a gente tem que estar avaliando o paciente, e principalmente aquele lá que a gente faz a classificação de sangramento dele, né? Que nada mais é que a gente tem que verificar o quê? Frequência cardíaca, pressão arterial, preenchimento capilar, frequência respiratória, débito urinário, estado mental. E é isso que a gente tem que avaliar no paciente para determinar qual o grau de choque dele, o sangramento dele, desculpa. Outra coisa, a gente falou aqui em estado de choque, a gente falou de choque hemorrágico, distributivo, né? Lembrando que a vasodilatação é generalizada, né? É o único tipo de choque que não faz vasoconstrição para tentar compensar aquele choque. E no nosso tema de PH-TLS, né, no paciente traumatizado, a causa do choque distributivo geralmente é neurogênico, lesão de tronco cerebral, mas, como eu já falei, outras causas de choque distributivo é a sepse e o choque anafilático. Falando em choque séptico, o que faz o paciente fazer um choque distributivo é o que? Se eu tenho uma sepse, né, uma infecção, eu vou estar tentando tratar aquela infecção, ou seja, eu vou estar com os nossos macrófagos tentando coibir aquelas bactérias, e eu vou ter uma alta liberação de substâncias inflamatórias, né? Eu vou estar liberando muitas interleucinas, prostaglandinas e histamina, né? No caso do choque anafilático, eu tenho uma grande liberação de histamina no choque anafilático. E essa histamina ela faz o quê? Vasodilatação. E é isso que leva o paciente ao choque. E no caso da sepse, eu vou ter uma grande liberação de prostaglandinas, fatores de imunológico, né? Prostaglandina, interleucina, óxido nítrico, isso tudo colabora para fazer uma vasodilatação generalizada no paciente. E é por isso que ele entra em choque séptico. Tá? Aí, a avaliação do paciente é isso. Bom, pessoal, eu tentei gravar esse vídeo aqui para, de alguma forma, estar contribuindo com vocês aí que estão em casa, tá? Só o último slide aqui, só para lembrar que se eu tiver uma fratura fechada, vamos supor lá, de pelve, o sangramento dele vai ser maciço, porque eu tenho ali ramos que artéria que é. Vou deixar essa pergunta para vocês, né? Por que a pelve ela sangra bastante, né? Porque ela sangra mais de 1000 ml quando tem fratura. E por que eu devo só avaliar uma vez no pré-hospitalar o paciente com fratura pélvica? Eu vou lá, faço a compressão mediana da crista ilíaca e pubiana. Se eu sentir um clique, né, na palpação,
eu tenho que imobilizar o quadril com tala, tá bom? Eu tenho que fazer isso no pré-hospitalar, e essa manobra de avaliação lá da palpação da pelve do paciente já deve ser feita só uma vez, para que para que eu não estimulo sangrar mais. Então não tem que ficar lá palpando toda hora para ver que quebrou a pelve. É só uma vez. Faço, suspeita de fratura, sentiu o clique, coloca a tala imediatamente nesse paciente para tentar conter o sangramento interno dele. Quais as artérias que estarão comprometidas nessa região pélvica que causa esse sangramento volumoso? Essa é a minha pergunta para vocês. Outra fratura fechada que pode causar grande sangramento é o fêmur, seguida tibia e fíbula, úmero, costela em torno de 125 ml. Nossa, eu fraturei uma costela devido a uma pancada. Eu vou ter um sangramento ali? Vai ter até aproximadamente 125 ml de sangramento. É claro que 125 ml de sangramento, o nosso organismo ele se autocompensa, né? Quase que não é necessário fazer reposição volêmica aí, tá? Então, fica aí o vídeo pro pessoal aí, em especial do quinto período, né? Quinto A e quinto B, um abraço, muito obrigado para vocês que tenham assistido essa aula, estarei à disposição para tirar dúvidas. Lembrando que assista esse vídeo acompanhando os slides que eu disponibilizei no SEI, e qualquer coisa podem me procurar. Se esse vídeo der certo, tiver uma boa adesão, a gente poderá estar gravando mais, tá bom? Aquele abraço e boa sorte.